Hoy vamos tratar de um dos temas mais críticos, polêmicos e controvertidos sobre o liderazgo. Además da tradicional apresentação de los modelos clássicos de liderazgo como um líder democrático, autoritário, benévolo, conciliador, e tantas outras denominações que os diferentes autores dão aos líderes, também está a eterna discussão entre o líder que nasce hecho por suas próprias características personais, líder innato, e está também a discussão de suas próprias características que podem ser aprendidas, que podem ser através de processos educativos específicos. É o liderazgo se aprende ou é o líder nasce e se hace? Aqui há um tema que sempre está em debate. Também há uma discussão sobre os estilos de liderazgo dominante e subdominante, um tema praticamente ignorado em la maior parte da literatura de administração. Como se um líder democrático fosse, por exemplo, sempre de um só estilo, sem variações de comportamento em função de suas características de personalidade. As pessoas variam segundo seus temperamentos e estado de ânimo. É muito comum em o dia a dia, por exemplo, hoje não hables com o chefe, porque ele está de mau humor. Não vamos tratar aqui de questões intelectuais tão complexas. Hoje só vamos falar sobre o tema mais difícil e aún mais complexo, do liderazgo situacional versus os estilos de liderazgo ideal. A complexidade deste tema passa, em certo modo, por todos os outros temas que acabo de enumerar. O liderazgo situacional é o mais apropriado, o mais efetivo, ou há um melhor estilo de liderazgo, uma melhor maneira de obter resultados em o mundo das organizações? De hecho, o comportamento do gerente depende da eleição que haga entre o estilo de liderazgo situacional e o estilo de liderazgo ideal. Quase todos os gerentes não são conscientes de que esta opção é um determinante crítico e categórico de seu comportamento diretivo e sobre as repercussões que sua eleição tem em ao dia a dia das organizações, em la motivação de seus empregados e em la consecução de resultados. Há um melhor estilo ou o melhor estilo depende da situação. Veamos em detalhe a partir de agora. A seguinte, professora Oscar. Não lo ouvidemos de forma alguma. A forma em que penso determina a forma como me comporto. O mundo das percepções condiciona minha forma de comportar-me. A percepção é fonte e é o limite do comportamento humano. Essas diferentes estruturas do pensamento e ação têm repercussões diferentes em las trajetórias e em la construção de culturas organizacionais e em prática de estilos de liderazgo. Não há consciência da repercussão que esta opção tem em el comportamento humano em las organizações, é dizer, em el trabalho, em la formação acadêmica, em programas de educação gerencial, em la família, em la igreja e em todas as demais relações com a comunidade, tais como clube de serviço, organizações de caridade e todas as demais instituições de qualquer natureza com as que o líder convive em sua vida diária. Pensar, sentir, actuar. A forma em que penso, como diz, condiciona a forma em que me sinto e, por lo tanto, a forma em que atuo ou me comporto em qualquer circunstância em la que me encontre em la vida cotidiana. O pensamento condiciona e determina a ação. Teoria e prática. Nada mais prático do que uma boa teoria. O problema é que não sempre temos uma boa teoria
en la que basar nossas práticas. De hecho, muitas vezes, pior aún, utilizamos teorias que não são conscientes, sem nenhuma validação científica, e nem sempre adaptada à realidade. Por lo tanto, sem objetividade alguma para fundamentar nossas condutas gerenciais. Em que teoria me apoio para tomar tal e qual atitude como líder? Actuam como humor ou simplesmente por temperamento? Ou me valgo de algum sustento científico, resultado de uma boa teoria para solo então atuar? É incrível que quienes trabalham em la enseñanza de la gestão em escolas e universidades, assim como quienes realizam programas educativos para o desenvolvimento executivo em grande parte do mundo empresarial, não percebam as repercussões que ensinam em la formação, em la identidade e em el caráter, e la mentalidade e, portanto, em los comportamentos e atitudes de quienes operam a realidade das organizações. Se perde o sentido do bem comum e se ensina o maquiavelismo do éxito personal, apesar de los melhores valores que devem legar ao mundo das organizações. Maquiavelismo do éxito. Como fazer o bem, como ter êxito em âmbito empresarial, incluso apesar de legar uma cultura nem sempre adequada e sana à realidade empresarial. Seria esse propósito válido? Não lo creio. Como fazer o bem em entornos organizacionais, apesar de obstaculizar o logro de resultados de excelência em el desempenho? Seria isto válido? Não lo creio também. Vejamos, então, as diferenças e as repercussões em el mundo de trabalho e em el universo da sociedade, das propostas de liderazgo situacional versus as propostas de liderazgo ideal. Professor, a seguinte. Liderazgo situacional justifica o suposto filosófico, moral e conceptual técnico de várias teorias de liderazgo. Portanto, fusiona esse suposto filosófico. Não existe um estilo ou processo de liderazgo ideal. A efetividade de qualquer estilo de gestão depende da situação específica que enfrenta o líder. A situação requer um certo estilo. Qualquer outro estilo será menos efetivo. Para os adeptos da teoria da liderazgo situacional, a situação é a mais variável crítica do processo de gestão. A situação é a mais variável crítica do processo de gestão, em cima de qualquer outra variável. A situação é a variável determinante do processo de liderazgo. O reto é como adoptar o estilo mais apropriado para uma situação dada, já que há multitude de situações diferentes. Cada situação é diferente da outra e cada líder la percebe de maneira diferente à luz de suas características personais únicas. Próxima, seguinte, professor. Diapositivo 4, né? Só para acompanhar aqui. Aqui há alguns exemplos dos autores mais importantes ou significativos da teoria de liderazgo situacional. A teoria 3D de William Reed, com seu livro Efetividade Gerencial, nos habla do líder separado, do líder relacionado, é o líder integrado, é o líder dedicado. Também nos habla da terceira dimensão, o 3D, ou terceira variável, é decir, a eficácia gerencial resultante da orientação à tarefa e da orientação às pessoas. Também nos habla do flexograma, é o guia de fluxo, em instrumento apresentado por a teoria 3D
de William Redding, como a ferramenta técnica que, à luz dos conceitos 3D, seria capaz de identificar o estilo de liderazgo mais efetivo para cada situação específica que vive o líder. Uma outra teoria situacional importante é a teoria do ciclo vital, o ciclo de vida de liderazgo de Paul Hersey e Kenneth Blanchard, que apresenta os ciclos de madurez do líder, como madurez do líder 1, madurez do líder 2, madurez do líder 3 e madurez do líder 4. Seu livro principal é Psicologia para Administradores de Empresa, em que trata sobre a gestão do comportamento organizacional, com estilos de liderazgo autocrático, liderazgo liberal, liderazgo democrático e liderazgo de coaching. Outra importante teoria de liderazgo situacional é a teoria de contingência, de Victor Vloom, de Fred Fiedler e também de Jay Lorsche. Seu livro principal é uma teoria da efetividade do liderazgo. Se basa ou se sustenta em 3 pilares interactuantes e conectados. É o líder, os seguidores e a situação. Para essa teoria, não existe nada absoluto em las organizações. Todo é relativo. Todo depende do líder, de los seguidores e da situação. Eu diria que, de hecho, a teoria de contingência é uma defensora renuente, solapada do estilo de liderazgo ideal. És alguém que não ha desarrollado um repertório de estilos, sino que se ha esforçado por operacionalizar critérios para maximizar a eficácia de um estilo ideal que não pode definir ou delimitar claramente em seus estudos. Em outras palavras, a teoria de contingência desarrolla, em termos operativos, um esquema sequencial de opções, então, orientado para maximizar um tipo específico de comportamento de liderazgo, em realidade, um estilo ideal que conduz a decisões de alta qualidade e aceitação. Estritamente hablando, a teoria de la contingência de Vroom não descreve completamente nenhum estilo de gestão, não apresenta nenhum método de manejar conflitos ou para uma toma de decisões efetiva. A teoria de la contingência desarrola um entorno de aprendizagem válido em que os executivos se concentram em diagnosticar suas teorias proclamadas pelos instrumentos empleados. Não ajudam aos executivos a diagnosticar suas teorias aplicadas reais. Este é um ponto muito importante. Se trata de la dicotomia entre intenção e ação. O liderazgo de contingência é efetivamente um liderazgo situacional que não se supõe que seja um estilo de liderazgo ideal, porque permanece muito arraigado em las intenções em lugar de las ações que os gerentes podem poner em prática. Se trata mais de intenções ou desejos ou que de ações concretas de los líderes. O mundo de las organizações, meus amigos, não se realiza em lo que deveria ser, sino em lo que realmente é. Não são as intenções idealizadas, sino as ações objetivas, las que definem o estilo de liderazgo. Que impacto efetivo tem a ação de um líder em seus interlocutores? É decir, depois de que os executivos descrevem como percebem o comportamento que dizem que estão adotando, começam a comparar suas próprias preferências com as preferências de uma muestra de executivos exitosos. Em outras palavras, as intenções dos executivos se dirigem a preferências que outros executivos exitosos disseram ter. Nem sequer há uma base fática de que as preferências dos executivos modelo exitosos foram, em realidade, seus comportamentos. Que se passa também são só suas intenções, lo que creem que han hecho. A dificuldade dessa estratégia de liderazgo de contingência, desde uma perspectiva de teoria e ação, é que não proporciona ao líder
aprendiz de executivo, as condições para compreender os razonamentos, conceptos e percepções que os executivos exitosos criaram e utilizaram para tomar suas decisões. Nem sequer estão seguros de que seus modos de êxito foram de hecho accione e não só descrições de intenções e desejos. Ademais, limita os critérios do êxito aos limites de lo que han praticado outros líderes em outros contextos bastante diferentes do aprendiz de líder. Como repetir o que funcionou em circunstâncias totalmente diferentes? Não têm em rigor científico do método Descartes, por exemplo, mas é só marco de referência no crítico. A teoria de contingência é, em el limite, só uma teoria incrementalista. Talvez pueda ser pouco melhor do o que já existe, pero não persigue a excelência em el desempenho. Se desvia pouco do situacionismo radical, pero realmente não assume o estilo de liderazgo ideal que há de hecho melhor processo de liderazgo. Imagine-se se alguém se propusiera a ser exatamente o que hizo Steve Jobs para criar Apple. Desde logo, não hará uma nova Apple ante as circunstâncias tão distintas que viverá. O liderazgo de contingência corre o risco de terminar convertendo-se em uma teoria de liderazgo caricaturizada ou uma caricatura para ser ensinada em aula, tendo como modelo de referência a executivos exitosos que construíram suas trajetórias em situações muito diferentes das vividas por el líder aprendiz. A enseñança de liderazgo de contingência intenta huir do situacionismo, pero lo reedita referindo-se a modelos exitosos e não como os demais que se derivam da leitura da situação de cada líder. Agora, aprofundicemos pouquinho mais, professor Oscar. A seguinte, diapositivo 5. É o estilo ideal de liderazgo. É o fundamento filosófico, moral e conceptual, técnico. É a existência e possibilidade pragmática de melhor estilo de liderazgo. Cada situação ou problema requer uma solução específica, própria de cada realidade. Pero só há estilo de gestão que é mais efetivo para lograr a solução de cada problema. É como método científico. Há processo melhor para levar ao cabo e a análise científica. Há melhor processo para chegar à solução de cada problema específico. Cada situação ou problema organizacional requer uma solução específica, pero só há melhor estilo de gestão para chegar a esta solução. Professor Oscar, lê a seguinte. Estilo de liderazgo ideal, da teoria Y, de Douglas McGregor, com seus livros Human Aspects of the Company e Professional Manager. Demonstra a superioridade da teoria Y sobre a teoria X em la realização do trabalho e la motivação humana. Esta é uma das teorias de gestão pior ensinadas em el mundo. Se cometem horrores elementares à luz de lá que o autor McGregor apresentou como teoria X e teoria Y, como conjunto distinto de percepções sobre a natureza humana em ação. Não são opostos simétricos, sino que se encontram em diferente longitude de onda. Uma disse uma coisa e outra disse outra, pero não o contrário. Repito, não o contrário. Como se ensina em muitos livros de administração e liderazgo. Dizem coisas diferentes, pero não são contrárias. Elas são diferentes. A teoria Y é estatisticamente possibilista. O homem pode comprometer-se genuinamente com o trabalho, se está devidamente motivado.
O desafio do gerente Y é como motivar a seus empregados. A teoria X é determinista. O homem é egoísta e perezoso, e para animá-lo é necessário satisfazer suas necessidades materiais e imediatas. E há uma multitud de diferenças em los conceitos de uma teoria em relação com outra. Pero este debate aclaratório cabria em outra palestra, em outra ponência, em outro debate, para grupo de discussão. Tais são as diferenças entre teoria X e teoria Y, lamentavelmente não percebida, como disse, por quase todos aqueles que escrevem ou impartem classes sobre o tema. Em qualquer caso, não há forma de ser bom gestor se o profissional não compreende adequadamente os conceitos de teoria X e da teoria Y, de Douglas McGregor. Especialmente na sociedade de conhecimento em que vivimos. É necessário tratar objetivamente de transitar desde os conceitos de teoria X imperante hacia os conceitos de teoria Y. Todavia, há bastante minoritários e mal entendidos, e assim, pois, pouco praticados nesses tempos presentes. Há também, como melhor estilo de liderazgo, o sistema organizacional de Hans Slicker, principalmente em seus livros Nove Estándares de Administração e Organização Humana, através de uma relação substantiva de investigação em numerosos campos da atividade humana. Hans Slicker demonstra a superioridade do sistema 4 sobre outros sistemas 1, 2 e 3. Outra teoria de melhor estilo de liderazgo é o modelo 2 de Chris Argyris, principalmente através do livro Increasing Leadership Effectiveness. Demonstra, fomentando a investigação, a superioridade do modelo 2 de liderazgo sobre o modelo 1. Há também estilo de gestão 9.9 de Robert Blake e Jenny Mouton, principalmente em o livro The Managerial Grid, e com suas aplicações em 56 países ao redor do mundo. Demonstra a superioridade do estilo de direção 9.9, centrada na teoria Y, ou sistema 4, ou modelo 2, sobre outros estilos de liderazgo 1.1, 1.9, 5.5, muito menos efetivos. Outra teoria é a teoria da RGN e da motivação, através do livro de Naturaleza do Trabalho, de Frederico Herzberg, e a hierarquia das necessidades humanas, de Abraham Maslow, em seu livro Motivação and Personality. Finalmente, complementam a superioridade, a meu juízo, dos avanços das ciências do comportamento humano, das organizações, como é o estilo de liderazgo ideal, sendo o mais adequado para a realização humana através do trabalho. Desafortunadamente, atualmente, estamos experimentando uma fase de regressão em la aplicação das ciências do comportamento humano em las organizações, que começou em la década de 1930 com a investigação de Hal Thorne na Western Electric, nos Estados Unidos. Seu abandono deliberado, principalmente desde o neoliberalismo de los anos 80, com Ronald Reagan e Margaret Thatcher, nos conduz hoje à supremacia do retorno do oscurantismo, como se viviéramos em uma idade média empresarial com uma superficialidade humanista dos livros de autoajuda. A tecnologia avança à velocidade da luz, pero a mentalidade das organizações avança à velocidade da carreta de bois. Bueno, pero este é certamente tema para outra conversação com ustedes, se algum momento invitado por el querido professor Dixon para esse repto. Lo certo é, volviendo à essência de nosso tema hoje, que é o conjunto de autores sobre liderazgo situacional e sobre liderazgo ideal, tem diferenças entre si.
aspectos metodológicos e operativos distintos, pero se mantêm na mesma estratégia de atuação em cada um dos dois grupos, liderança situacional e liderazgo do melhor estilo. Liderazgo situacional, julgando que a situação determina o estilo de liderazgo apropriado, e o estilo ideal de liderazgo, entendendo que existe melhor processo para chegar à solução específica determinada para cada situação. Uma é a situação que determina o estilo, o outro dizendo que é o processo ou melhor estilo o que determina a solução dos problemas. Sem dúvida, a ruptura básica do liderazgo situacional em relação com o estilo ideal de liderazgo é conceptual, doutrinal e ideológica. Esta ruptura conceptual precede, incluso, as questões das diferenças metodológicas. O estilo de liderazgo ideal se enfoca em cambiar o contexto. O liderazgo situacional, como seu nome lo indica, busca ajustar-se ao contexto determinado pela própria situação existente. O liderazgo situacional conduz ao conformismo, a mon avis, a minha opinião, ou acomodação ao status quo, ao establishment, mientras que o melhor estilo de liderazgo busca precisamente cambiar o status quo e a situação do establishment. Professor Oscar, diapositiva 7. Confusão entre solução e estilo. O estilo ideal de liderazgo não prescreve soluções, sino uma melhor maneira de produzi-las. O liderazgo situacional afirma que a situação determina o estilo, de modo que o liderazgo situacional é viejo e renovado conceito, em minha opinião, errôneo. Busca actuar como se fosse mantra salvacionista do comportamento gerencial, uma boia ou salva-vidas ao que deve recorrer o líder para sempre ter êxito em los desafios da situação presente. Professor Escala, 8. Confusão entre solução e estilo. Estilo é processo, é método, é maneira ou rasgo personal de atuar, é uso e costume prática, é maneira de viver, é procedimento, condutas, modos. O estilo é a estratégia. A solução é tático-operacional e é o resultado do estilo ou processo de gestão. A seguinte, professor, diapositivo 9. Há uma confusão entre solução e estilo. Hoje em dia, os princípios de gestão que estavam muito vigentes em la década de 1930, como a unidade de mando, a unidade de controle, a unidade de coordenação, o rango de controle, etc., estão desatualizados, estão defasados. Herbert Simon, em seu famoso livro Administrative Behavior, nos satirizava como provérbio administrativos, é dizer, dichos populares que não têm base científica. Portanto, não resiste a nenhuma indagação intelectual que diferentes situações sejam submetidas às mesmas soluções. Por exemplo, pretender equipar a estrutura do Ministério de Planificação de Brasil e Bolívia da mesma maneira, sem considerar as diferenças de um país em relação ao outro, sem considerar as peculiaridades de cada um. Pretender que os processos de descentralização e delegação de competências se realicem da mesma forma, tendo em conta os supostos princípios administrativos. É uma aplicação literal de refranes, afortunadamente já eliminados do estudo da administração. Levar a cabo um despido da mesma maneira, sem considerar que o estilo de liderazgo adoptado para ser o despido tem repercussões muito diferentes,
por exemplo, falta de respeto à persona despedida, e o outro considera que o despido é o último ato educativo do líder em desenvolver ao empregado como persona e profissional, mesmo em um processo de despido. Isso se isso fuera lo que quiere o liderazgo situacional, sempre seria muito fácil liderar organizações. Basta com fazer um programa de ordenador usando inteligência artificial e deixar que o ordenador decida o que fazer em cada situação. Bueno, quando a computadora falhe, não era fácil incendiar a computadora. A seguinte, professor, há uma confusão entre solução e estilo. Sobre a base deste desenfoque, dessa confusão, dessa indistinção entre solução, substância, e estilo, processo, que o liderazgo situacional condena as teorias do estilo ideal como inflexíveis. Afirma erroneamente que o estilo de liderazgo ideal propõe a mesma solução para diferentes situações. Há uma película muito conhecida que recebeu Oscar em 1957, que se chama 12 Angry Men, de Sidney Lumet, em uma conferência que dou sobre os diferentes estilos de liderazgo, podem ver os diferentes estilos em uma situação dramatizada da película, además de ser muito claras as diferenças entre os estilos dominante e subdominantes de cada de los 12 personagens. É uma película imperdível para o estudo de los estilos de liderazgo em la prática. Sugiro que todos busquem ver esta película em internet, se já não la conhecem. O liderazgo situacional é, como dizia, viejo e renovado conceito errôneo, ensinado e sempre reiterado como se tratara de uma consigna salvacionista de conduta diretiva eficaz. Esse é erro em sua maioria, é aprovado por quase todos os professores de negócio em todo o mundo. É conceito errôneo ensinado que se ha convertido em uma verdade. É oscurantismo intelectual em o estudo das ciências do comportamento humano em las organizações, repetido como certo por la maioria de los estudiosos. Nesse caso, há consenso de erro. A maioria estão equivocados, em minha opinião. Nessa pergunta, estou com uma minoria em que entende que o liderazgo situacional é grande erro em o estudo da gestão empresarial. Tratemos-los, então, de agora em diante. É necessário desmitificar o liderazgo situacional, submetiendo-lo a los indispensáveis pruebas de validação filosófico-moral, lógico-conceptual e empírico-científica. Eu tenho a intenção de apresentar e discutir com vocês a partir de agora. Somos a minoria absoluta. Há que combater o consenso do erro, a ditadura intelectual da maioria equivocada, em minha opinião. Dar voz e turno à minoria, que aqui intenta transformar-se em maioria através do entendimento adequado entre esses dois conjuntos de teorias de liderazgo. Quero ressaltá-lo, todavia, com uma salvedade especial. As críticas que apresentam ao liderazgo situacional não podem ser menos severas que as que agora lhes apresentarei. Sem embargo, não há extrapolação a autores e docentes, e incluso a qualquer organização que eventualmente praticam o liderazgo situacional ou lhe ensinam porque estão convencidos de sua utilidade em um mundo liberal. Nunca los acuso de ser maliciosos ou deliberadamente equivocados. Puedo julgar-los mal, sí, pero como mucho los recomendaria investigar um pouco mais sobre o tema para revalorizar-se, se é necessário, em seu sustento teórico, que a meu juízo me parece mal, como mostrarei
ou tentarei mostrar a partir de agora. Professor, diapositivo 11, distinção entre flexibilidade e amorfismo. Flexibilidade, resiliência, como se habla hoje, para perceber diferenças situacionais e adotar soluções diferenciadas. Amorfismo, ajustes passivos às contingências. Quando vierte um pouco de água em um vaso, a água se ajusta à forma do vaso. Lo mesmo ocorre quando vierte água em uma jarra ou taça. A água sempre toma a forma do recipiente que la contiene. O erro básico do liderazgo situacional consiste em subvertir o conceito de flexibilidade ou resiliência, transformando-lo em amorfismo. A flexibilidade ou resiliência do liderazgo situacional é a fluidez dos líquidos, adaptando-se sempre às formas, é decir, às situações. O líder dependente da situação sempre acomoda a situação, como a água se ajusta à forma do recipiente que la contiene. Professor Oscar. 12. Confusão entre flexibilidade e amorfismo a um. Há multitude de estilos efetivos, já que não há escapatória à infinita diversidade de situações. Nenhuma situação é igual à outra. Se toma uma leitura da situação e tu tomas a leitura diferente da minha, ambos temos razão, e assim sucessivamente. Cada um hará uma leitura e se comportará em consequência. Provavelmente, a personalidade autoritária terá uma atitude autoritária de sua provável leitura da situação, assim como a democrática e a silenciosa, a benévola ou a de há que dividir e vencer. E todos os tipos humanos serão corretos, porque seu comportamento resultou de suas diferentes leituras de uma mesma situação. Imagine o caos e as perplexidades que tal ensinança de liderazgo causa em um ambiente organizacional. Todos terão razão, porque, ao final e ao cabo, se sustentarão em los estudos científicos das teorias de liderazgo situacional. Agora vamos a diapositivo 13, professor. Teste ético-filosófico. Em que valores morais se fundamenta o executivo situacionista? Resposta: depende da situação. Cada situação determina um estilo. Cada estilo determina valores morais. Essa resposta que os valores morais que sustentam o executivo situacionista depende da situação, impõe uma nova pergunta que vai à diapositiva 14. Professor, quais são os valores da situação? Resposta 1. Resposta 1, né? A situação não tem valores, é neutral. Isto hace que o problema dos valores recaiga em um líder, que, em realidade, corresponde à resposta 3. É decir, os valores da situação dependem do executivo, dos valores do executivo. Os valores da situação dependem dos valores do executivo. Vamos, então, à resposta 2. Quais são os valores da situação? Resposta 2. Depende da situação. A resposta 2 é uma redundância. Dizer que os valores morais da situação dependem da situação é uma tautologia, é repetir o mesmo. Resposta 3. Portanto, os valores da situação dependem do executivo. Termina levando ao liderazgo situacional, ao amoralismo gerencial, ou pior aún, ao imoralismo. O líder, muitas vezes, se converte em um advenedizo de valores, um cronista de convicções, assume valores de sua conveniência e interesse, a los rasgos desastrosos de sua personalidade a cada situação. Como é o liderazgo situacional, valem todos os valores humanos. É o adulador,
É o sanguijuela? É o honesto ou é o desonesto? É o autoritário ou é o negligente? É o demócrata ou é o político? É o cumpridor de metas ou é o estafador? E assim hasta o infinito da diversidade humana. E aqui a conclusão mais grave que se pode inferir das respostas do liderazgo situacional. É o problema dos valores morais do liderazgo. Essa conclusão é igualmente inferível e ou verificada ou deduzida pela resposta 1. É dizer, a situação não tem valores, é neutra. Para o liderazgo situacional, a questão dos valores morais por os que se cria o líder não é importante. O que importa é a efetividade. Em função do objetivo a conseguir, eficácia da gestão, o líder deve recorrer ao estilo que melhor se adapte à situação. Professor Oscar, a 15, diapositiva 15. A questão dos valores morais por los que seguia o executivo não é importante. O que conta é a eficácia. É o trabalho do executivo é ser eficaz. É sua única tarefa. Se diz muito isso hoje em dia. É o prefácio do livro Efetividade Gerencial de William Redding. Para os partidários do liderazgo situacional, o fim justifica os médios. Os executivos devem recorrer ao estilo que melhor se adapte à situação. Portanto, o liderazgo situacional não responde à questão moral filosófica dos valores morais. Para ele, liderazgo situacional, a dimensão do estilo de liderazgo não tem repercussões nem consequências morais sobre a efetividade gerencial. Não cabe dúvida que, ao fim e ao cabo, o liderazgo situacional propõe como válido e legítimo qualquer comportamento gerencial que progressivamente induz ao líder ao amoralismo gerencial, senão, como disse, não ao imoralismo gerencial. Há que repeti-lo. Tudo vale. Omissão, médias verdades ou médias mentiras, é o vaselino, é o farsante, e a aceitação passiva, o hipócrita é o cínico, é o autoritário, o benevolente do tipo, isto não sou eu, os objetivos devem cumprir-se. Custe o que custe, envia a todos o que podem, obedece o que tem sentido. Tudo vale sempre que se logre a efetividade gerencial a costa de destruir os valores morais e construir um clima conflitivo e insalubre em um ambiente laboral. O líder só necessita ser um bom leitor da situação e um bom ator para o protagonismo do desempenho dos roles e funções determinadas por las situações. É a situação lá que manda. Triste papel, em minha opinião, para um gerente em desempenho como de um agente de câmbio. Diapositivo 16. Outros argumentos de caráter ético-filosófico que fulminam o liderazgo situacional como inadequado para construir equipes saudáveis e organizações que buscam a excelência em seu desempenho. A antinomia, ou contradição, ou paradoxa irresolúvel entre liderazgo genuíno e liderazgo situacional. É o liderazgo, em sua essência, então, um liderazgo não responsável? Ou, pior aún, o liderazgo irresponsável? A contradição do executivo na situação de chefe e na situação de subordinado. Será um adulador subordinado a seus superiores? E hacia arriba, e autoritário, e transigente, e disciplinador com seu subordinado, hasta os níveis inferiores, como líder mantém uma relação esquizofrênica simultânea ao mesmo tempo com seus superiores e subordinados? Disciplinador abaixo e subserviente acima. A perspectiva temporal a curto prazo do liderazgo situacional. É evidente que o líder situacionista tem uma perspectiva imediata, de curto prazo, sem preocupar-se para construir uma cultura sana e colaborativa de desempenho em equipe. A situação é sempre e só uma nota de uma sinfonia.
A situação não define a sinfonia. Só umas poucas notas construem uma sinfonia. Asimismo, uma só foto não define uma película, sino uma sucessão de fotografias. Portanto, é o líder situacionista e imediato não construi um processo de construção, de desenvolvimento de equipos e de interequipos, e muito menos construi uma estratégia planificada para o desenvolvimento da organização. Vive limitado ao aqui e agora e solo por hora. A distinção entre câmbio de aparência, exteriorização, e autodesenvolvimento, câmbio genuíno, autêntico. Uma vez mais, nos enfrentamos uma conclusão ineludível de que o liderazgo situacional leva ao líder a la fachada de la atuação, como se o líder fora o ator em o desempenho de roles e funções determinadas por la situação. Não há o desempenho de roles efetivamente comprometidos com o câmbio de status quo e de establishment. A função do líder não é consolidar, perpetuar ou cristalizar a situação. A função do líder é cambiar a situação em busca de excelentes resultados em la organização. Liderazgo responsável e liderazgo situacional, um pouco mais. Pois bem, sendo a situação uma variável independente, causal, dominante, condicionante e determinante da conduta gerencial do líder, e sendo o estilo de liderazgo a variável dependente, consequente, condicionada, determinada por la situação, é o único pecado que se pode ser imputado de líder é ser analfabeto funcional ou analfabeto situacional, em la leitura adequada das circunstâncias que constituem uma situação dada. O líder não sabe ler a situação. É impossível estabelecer provas de um líder negligente, irresponsável, ou incluso que haja atuado de má fé. Os valores de liderança situacional relevam ao líder de la responsabilidade. O líder só necessita aprender a ler a situação e actuar de acordo com o que a situação simplesmente pede ou requer, segundo sua percepção personal. Este é, sem dúvida, um dos conceitos errôneos mais grandes do liderazgo situacional. Cada autócrata pode justificar seu comportamento. Ou dirás, ao menos fui honesto, haciendo lo que me pareceu melhor nessa situação. Como as situações gerenciais não sempre são blancas ou negras, sino que têm muitos matizes de gris, sempre é possível encontrar argumentos e justificações para ações gerenciais contraditórias, equivocadas e incluso cruéis, malévolas, mistificadoras e falsas, no cotidiano das organizações, no dia a dia das organizações. Todo comportamento humano pode ser válido, dependendo da situação. O pior é que o líder não é responsável. A situação não lo será também. A situação é anônima. Não tem que rendir contas a nadie. Não tem compromisso com os resultados organizacionais e humanos. De verdade, a única responsável é a senhora situação. Vamos a despedir-la. Repito exaustivamente. Todos os tipos humanos têm cabida em la organização dirigida à luz dos conceitos e metodologia do liderazgo situacional. É o servil ou é o adulador? É o guapo ou é o milongueiro? Tiranos e demagogos, os palhaços, os divertidos e os crueles. Todos têm um espaço e ritmos de participação à luz da primacia do liderazgo situacional. Professor Oscar, dia 17. A que conduz, em termos de valores profissionais, uma educação gerencial basada em la teoria do liderazgo situacional? A nenhum câmbio genuíno de seus valores, sino solo câmbio em la aparência, é decir, a forma de manifestar-se de uma maneira inteligente e manipuladora, por que não dizê-lo de uma maneira encoberta e artificial?
É como se o líder for um ator em um cenário interpretando melhor papéis excênicos. Professor 18. Sofisma lógico-conceptual inerente ao liderazgo situacional. Sofisma 1. Atribuir a las teorias que proclamam um estilo ideal características que dichas teorias não têm. Sofisma 2. Negar a las teorias do estilo ideal as características que dichas teorias realmente têm. Sofisma 3. Não reconhecer características do liderazgo situacional que, aunque estejam ocultas, lhes são inerentes. Aspectos morais da teoria situacional. Esse é uma variação do sofisma 1, atribuindo ao estilo ideal características que não tem, não reconhecendo, portanto, características do liderazgo situacional que, aún ocultas, lhes são inerentes. Hablamos aqui, em proeminência, de valores morais que o liderazgo situacional claramente não considera. Sofisma 4. Apresentar como exclusivas do liderazgo situacional características inerentes a qualquer teoria do liderazgo, ou seja, a situação. Essa é uma variação do sofisma 2, é decir, negar a las teorias do estilo ideal características que têm, por lo tanto, apresentar as características inerentes a qualquer teoria de liderazgo como exclusiva do liderazgo situacional. É decir, a situação como a variável crítica a considerar pelo líder. Diapositivo 19. Sofisma 1. Atribuir às teorias que proclamam um estilo ideal características que dichas teorias não têm. A participação e involucramento de todos em qualquer decisão não é uma característica do estilo ideal. Há que prestar atenção aos usos da hierarquia e ao trabalho em equipo. O trabalho em equipo não significa trabalhar sempre com todos. Se há consenso e legitimidade, pode ser uno com todos, ou uno a uno, ou uno com alguns, ou uno solo. Depende do assunto a resolver. Bombeiro em um incêndio, avião em averia, terremoto. Cada circunstância ou situação determinar distintos usos de hierarquia, de forma legítima em trabalho de equipo. Se só o piloto pode solucionar um problema de averia de um avião, é legítimo e evidente que trabalhará solo na condução do avião, mientras a tripulação velará por la tranquilidade dos passageiros. Atribuir indiferença hacia os resultados ao estilo ideal em virtude da sobrevalorização da forma de fazer as coisas. Liderazgo é estilo, processo, mais substância, conteúdo. Liderazgo é função do líder, dos seguidores e da situação, como também diz Vroom, na teoria de contingência. Exatamente como também propõe, como disse, o equívoco, o erro, é que ele outorga maior valor à situação, sem dar igual ênfase ao rol do líder e dos liderados. Diapositivo 20. Negar as teorias do estilo ideal características que dichas teorias realmente têm. Não reconhecer que o estilo ideal rechaça a incapacidade de assumir responsabilidade. Como se o estilo de liderazgo ideal apoiará a participação não responsável, a participação por el bem solo da participação. Agora, eu invito-los a dois neologismos. Abdicracia, em português. A abdicação do líder para decidir transpassar ao equipe as decisões gerenciais ou como se propusera o estilo de liderazgo ideal. E reunites, la reunião por la reunião, sempre com a participação de todos. A liderazgo ideal não tem nem abdicracia nem reunites, com base na confusão entre solução e estilo. O liderazgo situacional nega às vitorias do estilo ideal a capacidade de adotar soluções flexíveis, versáteis e diferenciadas. O liderazgo situacional considera o estilo como uma variável dependente determinada e a situação como uma variável determinante.
La flexibilidade, ao ser tratada como sinônimo de amorfismo, arrastra o líder situacional à perda de sua integridade. O líder perde seu caráter, sua consistência moral, de condutas e de atitudes. Flexibilidade não é amorfismo. Renuncia-se à situação em los casos de fracasso e fiasco. Diapositivo 21. Não reconhecer característica do liderazgo situacional que aunque encoberta, lições inerentes. Não reconhecer que o análise da situação está contaminado por racionalizações, projeções de necessidade personais, conveniências momentâneas e emoções. O estilo é uma função de las personas e do entorno, como nos ensina Kurt Lewin, o mesmo autor do campo de força, SWOT, aplicado à resolução de problemas, hoje em dia aún visto como uma novidade. Não há ser explícito, que admite uma infinidade de estilos afetivos, já que há uma diversidade incalculável de situações. Cada diretivo tende a ler a situação de forma diferente, como suele ocorrer com o uso do diagrama de fluxo, o flexograma em português, instrumento de leitura da situação da teoria 3D de Reading. E cada um, o gerente lendo a situação, julgará que seu comportamento foi adequado à vista da leitura que isso da situação. 22. Sofisma 4. Apresentar como algo exclusivo do liderazgo situacional características inerentes a qualquer teoria de liderazgo. Apresentar como algo exclusivo do liderazgo situacional uma orientação finalística centrada em resultados. É evidente que qualquer teoria de liderazgo tem por propósito ou finalidade lograr os resultados desejados. Apresentar como único ao liderazgo situacional a sensibilidade às circunstâncias especiais de cada situação. O estilo é uma função da persona e do entorno. Repito, o que nos ensina Kurt Lewin, o mesmo autor do SWOT hoje em dia. Também é necessário prestar atenção aos conceitos de estilos dominantes e estilos subdominantes. Cada gerente, dependendo de suas características personais, de personalidade, temperamento, estado de ânimo, tem variação de frequência e intensidade em seu estilo dominante e estilo subdominante. Como disse, ao ver a película 12 Angry Men, que te introducerá de maneira dramatizada os estilos dominante e subdominante dos 12 personagens da película. Nada é um estilo solo todo o tempo. Todos variamos com diferente intensidade e frequência, e a recorrência a cada um deles. Não é outro aspecto mais que o liderazgo situacional, se sequer a considera. Liderança situacional não considera dominante e subdominante. Trata todo o gerente como o mesmo quadro, e quem poderá ler a situação com isenção, independente de seus temperamentos e estados de ânimo. E na teoria do estilo ideal, o gerente utilizará o mesmo processo independente do estilo dominante ou subdominante, que o gerente esteja praticando atualmente, segundo sua personalidade, temperamento e estado de ânimo. Dispositivo, professor Oscar, 23. A quem lhe gostaria oferecer um exemplo de uma situação em la que preferiria estar subordinado a um líder autócrata? Quem? Em que situação? É necessário pensar sobre isso. Diapositivo 24, professor. O mal incurável do liderazgo situacional, a suposta interpretação científica e objetiva que resulta da leitura da situação por parte do líder, um neologismo que chama interpretose. Esta é uma ilustração do sofisma 13, é decir, não reconhecer as características do liderazgo situacional que, aunque encoberta ou implícitas, lições inerentes. Diapositivo 25. É o mal incurável do liderazgo situacional, a leitura pseudocientífica da situação, a interpretose, no meu neologismo.
Se pretende disponer de instrumentos de precisão diagnóstica que neutralizem as diferenças de percepções de los distintos líderes. Como os instrumentos de diagnóstico não permitem uma leitura científica de la situação, o líder se converte em um psicoanalista aficionado ou incompetente. Nunca podemos olvidar que o leitor-líder é parte intrínseca da situação. Diapositivo 26, professor. Desde o ponto de vista lógico-conceptual, para que pode servir, então, a teoria do liderazgo situacional, resposta provável, para justificar e explicar, em base de uma variável não contabilizável, a situação, um desempenho deficiente, negligente, irresponsável ou apático. É a antítese da inovação, por lo tanto, do autêntico liderazgo, do liderazgo genuíno. Dirigir é obter resultados através das pessoas. Gestionar é fazer que suceda. A função do líder é liderar processos de criatividade e inovação. A criatividade é pensar em lo novo. A inovação é fazer lo novo. A função do líder é transformar lo tecnicamente novo no economicamente produtivo. Dispositivo 27, professor. Inovação e ajuste por acomodação. Inovação é a essência do liderazgo. Inovar é cambiar a situação. Pois bem, a conveniência do líder situacionista pode legitimar a inutilidade de cambiar. Basta com que cada um encontre a situação apropriada a seu estilo e a conserve, ajustando-se à situação. Dispositiva 28. Desenvolvimento situacionista versus desenvolvimento organizacional. Real versus ideal. É necessário, meus amigos de Bolívia, que entendam que a consciência do defasagem, ou a brecha, ou a distância entre o real e o ideal é o principal estimulador do processo de câmbio das pessoas, profissionais, directivos, equipos, interequipos e organizações. A compreensão, o entendimento entre ideal e real. Se já sou o que me gostaria ser a partir da leitura da situação, não haverá consciência nem estímulo para realizar o câmbio. Um elenco de grandes craques ou atores em um grupo não o converte em uma verdadeira equipo, sino em um punhado de gente que não produz sinergia entre eles. Dispositivo 29. Desenvolvimento gerencial situacionista versus desenvolvimento organizacional. De acordo com o liderazgo situacional, as atitudes e intenções de qualquer estilo não são ilegítimas em termos absolutos. Podem conduzir à eficácia. Como pode cambiar o processo com o líder situacionista se sempre busca um estilo adequado à situação? Se converte em alguém que mantém a situação, ou pior aún, se comporta de acordo a lo que a situação lhe indica que é mais conveniente. Diapositivo 30. Teste empírico científico. E já estou terminando, professor. Quais são as bases factuais de cada uma dessas correntes? Liderazgo situacional e estilo de liderazgo ideal. Te sugiro que investigues um pouco. É provável que encontre uma grande quantidade de investigações realizadas por autores em las ciências do comportamento humano, praticamente todas as quais formam parte do modelo de estilo de liderazgo ideal. Pero dificilmente encontrarão, se lo hacen, investigações que respaldem os conceitos e proposições da teoria do liderazgo situacional. Hasta que ponto cada uma destas teorias se basa unicamente em impressões ou experimentação científica? É necessário sacar do estudo da gestão os conceitos produzidos por os livros de autoajuda, como se fossem parte da ciência e das técnicas de gestão. Não diria de modo algum que as teorias de liderazgo situacional são estritamente livros de autoajuda, pero estão muito cerca quando querem fazer
de la situação, la variável determinante. Que resultados concretos e quantificados apresentam a teoria do liderazgo situacional e a teoria do estilo de liderazgo ideal? Este é um estudo em que debes dedicar-te para verificar o que te digo por esta ponência. Hasta que ponto se han replicado estas teorias em diferentes culturas? A validação de qualquer teoria deve fazer-se em diferentes países, com diferentes culturas. Qual é a validez real das generalizações que se han hecho? Ou estas teorias não se basam em nenhuma investigação? Muitos de ellos derivam solo de reflexão aislada de seus autores, sem base alguma de uma aplicação generalizada. Diapositivo 31. La família situacionista. Estaria disposto ustedes a utilizar conceitos e práticas de liderazgo situacional em neocontexto de suas próprias famílias? Seria capaz de administrar e dirigir a sua família e consideraria o ritmo que seus familiares puderam ser capazes de que se omitam, aunque seja de maneira irresponsável, que se impongam, aonde seja de forma autoritária, que se conciliem, aonde seja ocultando seus verdadeiros pensamentos, que manipulam os problemas e dificuldades, aunque sejam conscientes da gravidade do conflito entre eles, que minimizem os problemas ou aminoram o impacto dos problemas e dificuldades entre os membros da família, aunque sejam conscientes da gravidade das diferenças. Mensagens finais encerrando minha longa exposição. É incrível que quem trabalha tanto em la educação gerencial regular em um mundo acadêmico, como quem lidera o programa de desenvolvimento executivo em um mundo corporativo, não se dê em conta em grande parte ou não entendam as repercussões de lo que enseño en la formación de la identidad y el carácter, mentalidad y motivación, portanto, los comportamientos y actitudes de quienes operam la realidade de las organizações em seu trabalho diário como líderes. Como a enseñança imperante em los pressupostos da teoria de liderazgo situacional se perde o sentido do bem comum e se conduz de forma ensenhada ao maquiavelismo do êxito personal de los líderes situacionistas em detrimento de los resultados e valores éticos de la organização, com evidente destruição de los laços de colaboração, compromisso e motivação de los empregados. Essa linha de ensinar a astúcia do comportamento gerencial não pode ser a opção pedagógica de educação e formação de líderes em um mundo das organizações e no universo da sociedade. A pandemia, a guerra de Ucrânia nos mostram que não pode ser misto. Em este momento em que o liderazgo situacional admite posições Q4, ou separado, ou 1.1, ou é o sistema 1, como o ritmo, dependendo da situação, simplesmente está ignorando os roles e funções essenciais de um líder como educador, servidor, líder inspirador, facilitador, interveniente, agente de câmbio e logrador de resultados. Não olvidemos, as teorias do estilo ideal não devem ser que hayan sido tomadas como um conjunto monolítico de valores, sino como uma visão científica de autodiagnóstico e diagnóstico de realidade, e só lhe então actuar. Não é um livro de cocina que nos diga a los gerentes que hacer e que não hacer em uma situação dada. La mostra é o melhor processo de tomar de decisões e como chegar à melhor solução. As soluções sempre dependerão de cada situação. Não volvamos ao neofordismo ou ao neoterrorismo com ordens que se cobra meta todos os dias em lá organizações, com soluções pré-fabricadas, aplicáveis indistintamente a todos os casos. Desde uma perspectiva dinâmica, os líderes e seus seguidores aprendem a construir um caminho que conduz às soluções adequadas a cada cultura, pero dentro de um mesmo processo. Não há soluções corretas em administração, pero certamente há processos mais adequados para chegar à melhor solução. Uma dúvida comum expressada por qualquer ser humano se expressa assim: pero
Às vezes, há que ser duro, há que ser firme, outras vezes conciliar, prestar especial atenção, fingir não ver. Isso é verdade. Pois bem, o liderazgo de estilo ideal não pretende que os seres humanos não adotem tais comportamentos. Lo que ele disse é que a adoção del estilo liderazgo tiende a reduzir a frequência de omissões e compromissos, imposições ou omissões, ou ao menos capacita o gerente para perceber adequadamente as funções e disfunções, benefícios e prejuízos de seus comportamentos, para estar alerta e consciente do impacto de suas ações em seus subordinados e interlocutores. Reduz o autoengano do gerente acerca dos resultados de suas ações. Liderazgo situacional, sempre a situação determina e por lo tanto, o líder está sempre certo. Dizer que a eficácia é a única tarefa do gerente justifica a mobilização nazi de Hitler. A Alemanha se convertiu durante algum tempo numa potência de guerra como nação. A que custo? Quantos líderes não reproduzem a vida cotidiana de suas organizações circunstâncias de liderazgo muito similares às do autócrata Hitler? Vale a pena refletir sobre isso. Ufa, para vocês, é a hora de encerrar. Muitas graças por sua atenção e pido desculpa por meu largo tempo de exposição e por meu pobre portunhol. Espero que haja sido mais ou menos entendido por vocês, independente do acordo ou desacordo com o apresentado nesta ponência. Há que haver muito debate, muita discussão, muita controvérsia. Só a controvérsia nos levará à verdade. Muitas graças ao querido colega, doutor, professor Dixon Ensina, ao professor Oscar, por a ousadia da invitação. Para todos vocês, muitas graças por suas empatias e cálida atenção. Quedo à disposição de suas dúvidas ou perguntas e é um honor falar com vocês. Muitas graças e coloco meus textos à disposição para mandar por e-mail para o professor Dixon. Muito graças. Obrigado. 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 Profesor Oscar. Bueno, para nosotros, para mí es un placer que esta presentación yo hubiera sido copartícipe, aunque sea colocando las láminas. Me siento súper porque el seguimiento que le he hecho al trabajo que has presentado, Wagner, es el que nos va alimentando en las clases también, ¿no? Tenemos un estilo en nuestra clase que todos participan, el 99% del esfuerzo hace el estudiante y ellos están ahora acá. Y me gustaría que las dudas que tengan ellos te las transmitan, Wagner. Así que dejo abierta también esa posibilidad. Buenas noches, un gusto saludarle, señor Siqueira, un gusto saludar a todos. Yo tengo dos preguntas para el señor Siqueira. Una de ellas es, ¿cuál es la tendencia actual en liderazgo dentro de las empresas más exitosas del mundo? A tendência hoje em dia, na maioria parte do mundo, é a adoção da liderazgo situacional, que em minha opinião é um erro. E por isso, porque condena a sociedade de conhecimento. En su opinión, a mí me gustaría saber qué tipo de liderazgo podría imponerse en un futuro según la tendencia conductual humana. Yo no tengo duda que a tendência seria a opção pela eleição, opção pela liderazgo de melhor estilo ideal. Como nos ensina muito bem a ciência do comportamento humano em las organizações. McGregor, Likert, são autores das ciências do comportamento humano. Muy amable, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer?
Buenas noches. Buenas noches Bueno. al señor vicedecano, al profesor doctor Oscar Azogue y al señor, no sé si decirle doctor, licenciado o profesor Wagner Siqueira. Yo tengo solo un comentario, más que una pregunta, un comentario. Me llamó mucho la atención en el momento, más o menos al principio, él comentaba que la teoría X y Y ha sido mal enseñada o mal transmitida de repente hacia los estudiantes porque se planteaba como que el X y Y era totalmente lo contrario, cuando no es así, sino que eran dos posiciones diferentes en longitudes de onda, algo así lo comentó. Y me llamó mucho la atención eso porque en algún momento a mí también se me enseñó así, que son dos posiciones totalmente opuestas, que son totalmente lo contrario, y no que son diferentes, ¿no? Que no necesariamente son opuestas. Entonces me llamó mucho la atención eso y creo que es interesante ese punto para poder profundizarlo más, investigarlo más, leer más al respecto y ver que de repente algunas cuestiones las hemos aprendido desde una perspectiva errónea, quizá. Eu tenho um artículo, quase um pequeno livro sobre teoria X e teoria Y, quando intento aclarar melhor as diferenças entre teoria X e teoria Y. Eu poderia enviar também para o professor Dix para os seus estudos, mas, basicamente, duas coisas em comprimento de onda diferentes não são opostas simétricas. A teoria de X diz o homem, o hombre, é perezoso. Para se trabalhar, tem que controlar o bem e exigir-lhe o melhor trabalho, como hoje se faz, hoje em dia, nas organizações de novo. A teoria Y não diz que o homem não é, porque o homem quer dizer, o homem pode ser tão participativo e contributivo se adequadamente motivado. O desafio para o gerente Y, para o gerente Y, é como motivar o homem. O desafio para o gerente X é como cobrar resultado do homem. É como um perrito. Tu podes fazer um perrito andar, um chute no traseiro, você diz? Uma palmada no traseiro do perrito, ou você balançar um ossito para o perrito manjar. Más adelante. São duas estratégias. Os dois são a mesma estratégia. As táticas são diferentes. O teoria Y, como eu vou criar condições especiais para que o homem possa se motivar e derivar, é o trabalho que motiva. O homem motivado quer trabalhar mais, não quer trabalhar menos. Ele pensa no trabalho todo o tempo. Então, como o desafio é como motivar este empregado. Como criar condições objetivas para que o empregado seja motivado. E não empurrar ou manipular o empregado. Por isso são diferentes. Teoria X, empurrar o perrito ou balançar o ossito para o perrito manjar. Teoria Y, como criar condições objetivas para motivar a persona. E o que motiva as pessoas é o próprio trabalho. Há condições de higiene e condições de motivação. O que motiva é o homem, não é o mesmo que motiva o que o desmotiva. Acho que não vou conseguir falar claro. Vou falar em português. O que motiva o empregado não é o que desmotiva o empregado. O que desmotiva está vinculado a como ele é tratado. O que motiva está comprometido com que ele utiliza as suas possibilidades. Então, como criar condições objetivas para ele realizar-se como
persona. Isso não é um sonho, isso é uma realidade. Teoria Y. Sociedade é o conhecimento em o mundo. É necessário utilizar-se mais a teoria Y. Mostrar é o cito, empurrar é o perito, é a mesma estratégia. A tática que é diferente. Um empurra, um ameaça, o outro encanta, manipula. Não sei, entendes? Foi claro, não? Sim. Não sei se te respondi. Se minha Está resposta... claro. Viu, Rolando? Não sei se minha Está bien. resposta... Está, obrigado. ¿Alguien más que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, la verdad que quisiéramos quizás seguir conversando un poco más con Wagner Siqueira. Solamente comentarles a él, pueden seguirlo por todas las redes con su nombre, Wagner Siqueira, por Twitter, Facebook, Instagram. Él maneja un programa de comentarios sobre temas de liderazgo y administración que se llama Café de Mañana. Y obviamente tiene ese programa radial, televisivo, y él es el director ejecutivo de la Universidad del Administrador en Río de Janeiro, dependiente del Consejo Regional. Y todas las clases son virtuales. Tiene varios programas educativos relacionados con la gestión deportiva, hospitalaria, de logística. Entonces, para nosotros es un honor realmente tener una personalidad como Wagner hablándonos sobre liderazgo. Simplemente le voy a ceder la palabra al doctor Oscar Azogue para que pueda cerrar la clase. En el Brasil exactamente ya es medianoche. Bueno, son 11 de la noche ya. 11. Y bueno, yo sé que nos hemos emocionado todos, así que estoy segurísimo de que también en la réplica vamos a invitarlo a ustedes cuando el doctor Azogue esté impartiendo su clase en el Brasil. Así que, doctor Azogue, le cedo la palabra, por favor. Voy a comenzar a practicar portugués porque, o mejorar mi español, como decía. El asunto, Wagner, es que la motivación es tremenda cuando invitamos a un profesor de tu categoría que participe, ¿no? Nosotros, es un honor, Wagner. Sabemos que quienes te lo agradecen están acá presentes. No lo voy a hacer por todo, porque yo sé que ellos estaban con mucha expectativa por escucharte. Y bueno, te vamos a seguir, sí, te vamos a seguir porque nos interesa mucho el desarrollo que estás haciendo de la gestión y tu trabajo, por supuesto. Porque si has trabajado tanto en desarrollar gestión y de esa manera motivarnos nosotros, pues sí, te vamos a estar siguiendo. Quiero, disculpa, Wagner, yo voy a cerrar mi clase porque te hemos invitado, porque Dixon nos ayudó con eso, entonces estamos agradecidos, y a los estudiantes también agradecerles por la participación que tuvieron hoy, y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Wagner, muchísimas gracias y siempre bienvenido a Santa Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno. É um honor especial para mim estar sempre com vocês. Meu amigo Dixon, temos que fazer um pouco mais abaixo os elogios, as considerações sobre nós outros. Que amigos são assim. Eu vou enviar-lhe os materiais para que possam compartilhar e vamos à réplica com toda certitude. Gracias. Muito obrigado. Muito obrigado, Wagner. Boa noite a todos. Boa noite. Buenas noches.
Buenas Muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias. Bye, bye. Que Un pasen fuerte buenas abrazo, noches. Wagner. Muchas Gracias, gracias. doctor Oscar, un abrazo. Gracias. Abrazo. Gracias a igualmente, que pasen buenas noches.